todo mundo sabe que a Marici, ela esteve no meu programa e previu a vitória de Bolsonaro. Eu só não entendo como nenhum astrólogo previu isso. Você previu também, Marici, o atentado que o Jair Bolsonaro sofreu. Mas ele gosta de multidões e olha o que aconteceu. Vai ter muito político que perdeu o mandato, que perdeu a imunidade parlamentar e vai para Curitiba. E o Sérgio Moro? Ele vai pegar o retorno de Júpiter em 2019 e ele se eleva. Marici, o ex-presidente Lula, ele vai continuar preso? E vai ter mais penas e ele vai ficar muito mais tempo na cadeia. Nós vamos ter invernos rigorosos, vai nevar em lugares que você não acredita, nevar no deserto, terremotos, essa coisa toda vai acontecer. E agora a minha entrevista mais aguardada, especialmente neste momento político brasileiro. Marici Vogel, a astróloga Marici Vogel. Que prazer em revê-la, Marici. O prazer é todo meu. É uma honra estar aqui, Amaury. Que difícil que é trazê-la. É que a Marici Vogel está morando fora do Brasil há algum tempo, se divide entre pessoas que querem ouvi-la nos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, aqui no Brasil. Então, a gente tem que aproveitar. Eu quero alertá-los que nós estamos gravando essa entrevista no dia, hoje é dia 15 de outubro de 2018, é uma segunda-feira, exatamente às 4 horas e 20 minutos, portanto, há poucos dias da eleição se realizar, e todo mundo sabe que a Marici, ela esteve no meu programa e previu a vitória de Bolsonaro quando ele tinha 1%. Causou perplexidade, causou naturalmente muitas divergências, né? Como é que ela fala do Bolsonaro? Esse jamais. E está aí o Bolsonaro na sua posição confortável. Então, eu estou gravando porque eu não posso exibir essa entrevista no período eleitoral, porque nós somos proibidos de exibir, mas quero aproveitar a presença da Marici aqui em São Paulo, antes dela voltar para os Estados Unidos e conversar sobre isso. Ninguém acreditava quando você disse que o Bolsonaro seria o presidente. Concordo. Mas, como eu disse para você, eu estudei o mapa de todos os candidatos, além de ter estudado o mapa do Brasil e o mapa também da República. 15 de novembro é a República. É o mapa astral. É o mapa astral. E dentro do mapa astral tem todas as respostas. Eu só não entendo, desculpa, como nenhum astrólogo previu isso. Nenhuma. É óbvio, está no mapa do Brasil. É só progredir o mapa do Brasil e você tem o mapa natal do Bolsonaro. O mapa astral do Bolsonaro nada mais é que o mapa progredido do Brasil. Sol progredido está 0 de Áries, Marte progredido está 0 de Áries, e nós temos um ariano. Gente, não precisa ser Einstein. Precisa ser uma boa astróloga, que estuda há 32 anos essa arte. Sim. Há 32 anos. 32 anos. Você previu também, Marici, em fevereiro deste ano, portanto, há 8 meses atrás, o atentado que o Jair Bolsonaro sofreu. Previ. Isso ele não ficou sabendo? Ele ficou sabendo, só que eu disse o seguinte, cuidado com o aviãozinho, não aceite água de ninguém, você pode ser envenenado, quer dizer, avisei, ele não pegou aviãozinho nenhum, e evite multidões. Mas ele gosta de multidões e olha o que aconteceu. Mas eu acredito que houve uma intervenção divina, porque ele estava próximo do Hospital Santa Casa e, felizmente, ele se saiu, vamos dizer, superou. E saiu, não vamos dizer ileso. Ileso, mas ele está com Quiron em cima do sol dele, e Quiron na mitologia é o ferido. Esse ferimento é o ferimento que atinge todos os brasileiros. Essa facada atingiu todos os brasileiros de bem. Então, eu não vou dizer que a facada contribuiu, que ele ia ser eleito de qualquer jeito, mas isso causou comoção. Entendi. Entendeu? E o Bolsonaro será presidente? Sim. Bom, acho que de previsão política para nós está bom, não é? Tem o Trump. É a repetição. Você quer falar mais do Bolsonaro?
Bolsonaro não tem mais o que falar, ele vai fazer a purificação, que eu sempre disse que o Brasil está passando por um processo de purificação, e ele é o agente, né, purificador, e vai ter muito político que perdeu lá o mandato, que perdeu a imunidade parlamentar e vai para Curitiba, mas não tenha dúvida. Ele vai sofrer, acho que uma oposição muito grande. Mas eu acredito que ele tem aí o céu a favor dele e ele vai conseguir atravessar águas claras e águas sujas e ele vai conseguir governar. Você acha então que o Brasil vai entrar nos trilhos? Vai. Não vou dizer que vai ser em 2019, mas 2020 ele entra. Agora, 2020, está me falando, né? É um ano muito especial. Especialíssimo. Muito especial. 2020, sabe o que a Marice me contou aqui? Ela vai ter que repetir que Donald Trump... Ela previu aqui no meu programa que Donald Trump seria eleito. Estava mais ou menos na condição do Bolsonaro, quando você falou, não é? Verdade, verdade. Em absoluto descrédito. Trump era até uma piada. Concordo. Era uma piada como candidato à presidência dos Estados Unidos. E não é que deu Trump, e eu fiquei perplexo, falei, Marice, você está colocando a sua reputação como uma astróloga que estuda há 33 anos profundamente a astrologia em risco. Você pode colocar no ar. Verdade. E vou dizer mais, o Trump será reeleito. Em 2020? Sim, ele vai ser reeleito. Vai ser reeleito? Vai ser reeleito. Não vai ter um mandato fácil, mas ele vai ser reeleito. Você falou que em 2020 também nós teremos uma situação cercando o nosso craque Neymar. Para o Neymar, 2020 é um ano espetacular da vida dele. Se ele quisesse casar, esse seria o ano ideal para ele se casar. 2020? Sim, 2020 é um ano espetacular para o Neymar. E a posição dele como profissional? Também, futebol? eu acredito que ele amadureça e 2020 ele consiga decolar profissional, pessoalmente. Não está longe. Você falou que a Venezuela também só vai se arrumar em 2020? Sim, porque nós temos a conjunção Saturno, conjunção Plutão em Capricórnio, e ela é em 2020. E eu acredito que a Venezuela falta pouco para acabar Maduro, acabar essa miséria completa. Não falta muito, não. E o inverno, aquilo que você me falava, os invernos, a partir de 2020 ou é já? Não, já começa. O Já sol começa a esfriar e as pessoas que moram no Canadá, na Inglaterra, enfim, o Brasil é um país tropical, não é o caso, mas nós vamos ter invernos rigorosos que eu chamo de mini ice age. O que é a mini ice age? É uma era do gelo pequena que vai nevar em lugares que você não acredita, nevar no deserto, e também teremos, assim, muita chuva, torrentes. Isso tudo é Urano em Touro, terremotos, essa coisa toda vai acontecer, porque, infelizmente, a Terra é Touro. O que mais em 2020? 2020 começa... Quer dizer que você viu 2019, a astrologia te remeteu para 2020. Foi. Porque 2019 não tem muita coisa. 2019 é bacana para quem é Sagitário, ascendente Sagitário, porque Júpiter vai estar em Sagitário. Rege as leis, a ética, a educação, a moral, os bons costumes. Então, e juízes. Eu acredito que o STF vai trocar 3 ministros. 3 ministros? Sim. E o Sérgio Moro? Eu tenho o mapa do Sérgio Moro, só que assim, ele vai ser convidado, só que eu não sei para que área, mas uma área de alto escalão. E você não sabe se ele vai aceitar? Ele aceita. Ele aceita? Sim. Ele está predisposto a isso? Ele aceita porque ele vai pegar o retorno de Júpiter em 2019 e ele se eleva. Marici, o ex-presidente Lula, ele vai continuar preso, na sua visão? Com certeza. Não sai da cadeia. Vai ter que cumprir? E vai ter mais penas e ele vai ficar muito mais tempo na cadeia. Mais tempo na cadeia. E guerras? Você sempre me antecipou ao longo do tempo, você já vem ao meu programa há vários anos, mais de uma década, que você me privilegia com os seus estudos à luz da astrologia, não é? Tem alguma guerra aí que devamos nos preocupar? O Brasil não, mas haverá guerras internas. Fora do Brasil? Fora do Brasil.
os Estados Unidos ainda vai bombardear algum país muçulmano, tem guerras dentro da Europa, mas são guerras internas, como na Bélgica, na França, porque tem muito muçulmano. E eu vou te dizer, aposto até na desunião da União Europeia. É? Sim. Aquilo vai começar a ficar cada vez mais... fermentando de tal maneira que muitos países vão sair da União Europeia. Vão sair da União Europeia. Mas se você me falou, agora estou me lembrando, que o Trump ia conseguir colocar panos quentes na situação com a Coreia do Norte. E falou de um jeito até muito engraçado, e não deu outra, porque nós tínhamos aí, todo mundo estava temendo uma explosão, porque o Trump é uma pessoa impetuosa, que ali poderia ter uma terceira guerra mundial, não é? Sim. E você sabe que o Trump tem um astrólogo. Percebe que ele passou o último aniversário dele agora em junho em Singapura. Em Singapura? Sim. E o gozado... Era aniversário do Trump? Era aniversário do Trump. Ele já tinha feito lá a conversa com o coreano. Ele podia pegar um avião e ir embora para Washington. Mas eu tenho certeza que um astrólogo aconselhou ele a ficar em Singapura. Então quer dizer, a reunião foi em Singapura? Não foi, mas ele acabou ficando em Singapura para passar o aniversário. Para poder atender. E você sabe a importância da Revolução Solar, do aniversário da gente, como é importante. É mesmo? Porque o nosso Réveillon é o nosso renascimento. Agora, como é que você... As pessoas têm um lugar certo para passar o seu aniversário? Sim, cada um tem. Eu estive na Islândia. Você sabe que eu estive na Islândia. O seu aniversário você foi para a Islândia? Eu estava em Reykjavik. Vi a aurora boreal, vi 7 arco-íris, porque é lógico que nem todo mundo pode, tem condições econômicas de viajar no aniversário. Mas aí eu dou um jeito de ver donativos para fazer, específicos, para dar uma blindada no aniversário. Porque o nosso Réveillon, nosso renascimento é no dia do aniversário. É no dia do aniversário. Às vezes cai um dia antes, às vezes cai um dia depois, conforme... O ano da gente não começa 1º de janeiro. Não. Começa no nosso aniversário. E quem, por acaso, não esteja passando o aniversário no local correto... ideal é fazer certos... Fica menos energizado? Não, são oportunidades que a gente ganha, adquire, caso a gente passe no lugar certo. No lugar certo. Maravilha. Marici Vogel, você, a Marici, eu falei, está morando fora do Brasil, não é? Você está casada com um americano, não é? E você, como é que se arruma tempo? Tamanho aqui na nossa produção, é uma coisa diária, não é? Volumosa, é uma coisa... Todo mundo quer ter com você uma consulta, eu sei que você está assoberbada disso. Eu tenho clientes nos Estados Unidos, na Europa, no Catar, aonde você quiser, em todos os continentes. Mas eu tenho Skype, eu atendo 2 pessoas de manhã e 2 pessoas à tarde. Já me disseram que você só está atendendo quem você queira. É verdade. Que você não quer mais. Não, eu não quero mais me aborrecer, me estressar. Então tem muita gente que eu devolvo o dinheiro na hora, porque eu não quero me aborrecer e eu prefiro atender homens. Sabe por quê? O homem é racional, é prático. A mulher, quando começa com nhenhenhé, quer saber de homem. Eu não tenho fábrica de homem. Eu não posso fabricar homens se não tem homem no Brasil, entendeu? Entendi. Eu gosto de fazer previsão de negócios para você prosperar. Mas a mulher quer saber de homem e muitas delas eu prefiro não atender. Marici Vogel. Você vai colocar isso? Vou colocar isso? Claro que eu vou colocar isso. Já está colocado. Marici, um beijo carinhoso para você. Um beijo enorme. Obrigado, meu amor. Adoro a Marici. Morro de medo, porque o que ela fala acontece.